Olá, seja muito bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje eu estou aqui com o doutor Marcos Monte. Doutor, é um prazer estar aqui de novo, mais uma vez. Hoje vamos falar mais uma vez de temas relevantíssimos, né, para o empresariado. Exato. E recebendo hoje aqui a Gabriela Aquino. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ela tem formação em administração de empresas pela UES, especialização em gestão estratégica, certificação de gestão de projeto pelo PMI, mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia pelo IFCE, analista de inovação do Sebrae Ceará e gestora do programa Sebrae Lab. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite, né? E é um prazer contribuir hoje aqui nessa mesa, nessa discussão sobre o tema empreendedorismo, né? Do qual eu sou apaixonada, né? Tanto Legal. desde a minha formação, né? Você falou aí pelo currículo, sou formada em administração de empresas, mas também pela atuação hoje, né? Atuo no Sebrae Ceará e coordeno um projeto que é de negócios inovadores, que é o Sebrae Lab. Então, falar de negócios, falar de empreendedorismo e falar de inovação, com certeza esse papo nosso hoje vai render bastante. Bacana. Gabriela, fala um pouquinho para a gente do papel do Sebrae e do Sebrae Lab. E aí essa pergunta é bem interessante, porque no podcast anterior, coincidentemente, a gente entrevistou um empresário do setor de tecnologia e ele não é cearense, ele é paulista e ele nos fez um relato de quando ele veio para o Ceará, o primeiro lugar que ele foi no Sebrae. Que boa referência, né? Então estamos alinhados, então, né? Exatamente. Mas o Sebrae é um serviço social autônomo, né? Faz parte do Sistema S. E o Sebrae hoje ele atua com foco em micro e pequena empresa, né? Então, desde a formalização da NPE até a parte de capacitação, expansão, mobilização e também formação empresarial, né? A gente também atende ali aquele perfil que quer montar um negócio, Uhum. né? Desde o potencial empreendedor, que a gente chama que é aquele que está na universidade, ou então está ali no ensino fundamental, ensino médio. A gente tem um programa de educação empreendedora que fomenta desde a base mesmo. E também aquele que já tem a ideia e quer tirar a ideia do papel, a gente também auxilia. E também as empresas que hoje já estão no mercado e precisam ali de um apoio, de uma consultoria especializada, para poder também fomentar os seus negócios. Então, o Sebrae hoje ele tem atuação nacional, a gente tem representatividade em todos os estados, e também aqui no Ceará a gente também tem representatividade nas 10 macro-regiões do estado. Então, se você aí, né, fica como dica também, se você está precisando de algum apoio, orientação, quer alavancar o seu negócio, procure o Sebrae mais próximo, que a gente vai deixar até depois os endereços, contatos, para que o público também possa vir a contactar nós enquanto Sebrae e o Sebrae Lab, Legal. né? E eu hoje estou como gestora de um projeto que é voltado para a inovação, né? Atuando um pouco mais dentro da minha área, né? Que eu enveredei para a área de inovação, de tecnologia, né? Tanto que o mestrado tem muito a ver com isso, que é a propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Hoje eu coordeno um projeto que é o Sebrae Lab, né? E o Sebrae Lab, ele além de ter a parte de fomento, né? Como é característico do Sebrae, de capacitações, consultorias e mentorias, a gente também tem um ambiente físico, Uhum. né? Hoje o Sebrae Lab conta com um ambiente em Fortaleza, que fica no nosso prédio sede da Monsenhor Tabosa, mas a gente também tem mais outros 2 equipamentos que foram inaugurados ano passado, um em Juazeiro do Norte, que fica lá no Sebrae, também de Juazeiro do Norte, e um outro em Sobral, que fica junto ao ambiente da cadeia criativa da Prefeitura Municipal de Sobral, né? Então, hoje a gente tem levado a pauta de inovação não só em Fortaleza e região metropolitana, mas também disseminando com todo o Estado e tendo esses equipamentos que hoje são fomentos, são bases, são ambientes colaborativos para que isso aconteça, né? Então, hoje o Sebrae Lab, ele abrange aí todo o Estado, né, com atuação, mas também os ambientes físicos nessas macro-regiões, com a expectativa ainda a gente temos mais 2 ambientes que serão inaugurados em breve, um em Quixadá e outro na região de Tauá, né? Então a gente vai estar expandindo aí a atuação do Lab, né, em todo o estado. Legal. E como é que o Lab ele ajuda nesse processo de criação de novos negócios? É um fomento? Como é na prática? Eu tenho uma ideia e o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar lá no Sebrae, eu tenho que me inscrever num programa? Como é que funciona na prática?
Pronto. O Lab, ele vem a ser uma estratégia de aproximação com o Sebrae justamente com esse novo modelo de negócio, que são startups, Uhum. né? O Sebrae ele sempre foi muito conhecido, né, devido à atuação tradicional, né? A gente tem ali o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Uhum. Que no domingo ali é praxe, né, do Sim. brasileiro assistir pela manhã, né? Então a gente tem atuado muito nessa área do mercado tradicional, comércio, serviço, indústria, e a gente precisava aproximar-se desse novo modelo de negócio que já tem grande representatividade hoje na nossa economia nacional, né? Negócios inovadores e startups hoje compõem boa parte do PIB de tecnologia, né? Então, o Sebrae precisava também aproximar-se desse público. E foi aí que surgiu o conceito do Sebrae Lab, que vem a ser um espaço de atendimento, no formato como o Sebrae hoje já é expert, né, em Uhum. atender pequenos negócios, mas focando em quinais de tecnologia. Então, hoje o Sebrae Lab, ele atende prioritariamente potenciais empreendedores que querem iniciar essa jornada, Uhum. né, de inovação, querem mudar algum processo, reformular algum produto, ou então startups que estão ali no começo da sua jornada que também precisam do apoio institucional do Sebrae, né? A gente tem aí uma grande base de clientes, então a gente acaba proporcionando essas conexões dentro do Lab. Então, o Lab hoje é o nosso ambiente de inovação, onde a gente apoia pequenos negócios de base tecnológica, né? Sejam eles ali startups ou então empresas tradicionais que querem inovar, né? Hoje o nosso grande público tem sido startups, né? Até porque o nosso ecossistema está aí justamente nesse nível de maturidade ali inicial para expansão, né? Uhum. Então, o nosso ecossistema hoje também tem essa característica de estarmos aumentando o número de startups aqui no estado. Então, o Sebrae Lab, a gente tem hoje um programa que é o nosso programa de residência, né? Uhum. Onde a gente fomenta ali a cada ciclo, né? A gente tem 2 ciclos anuais, a cada semestre, a gente tem fomentado novos negócios. Então, para a inscrição no Lab hoje é através de edital. A gente lança uma chamada 2 vezes no ano, uma no início do ano, do qual a gente iniciou agora, em março, já Uhum. um ciclo de 10 novos projetos lá no Lab, em Fortaleza, mais 6 projetos em Sobral e 6 projetos em Juazeiro. E teremos a perspectiva já de um segundo edital em junho, para contemplar o segundo semestre, contemplando mais pelo menos 22 projetos. Então, esse apoio dá-se de forma direta, através de mentorias, encontros também coletivos e conexões, porque o ecossistema nada mais é do que conexões, né? Então, a gente vai ajudar o empreendedor ali a aproximar-se de fornecedores, de fomentadores, investidores também, se for o Uhum. caso, se a gente perceber que está ali no time dele vir a captar um recurso. E também a gente tem mentorias, que aí a gente traz expert de mercados, né, que são consultores especialistas na área, para poder ajudar a desenvolver essa ideia, modelar o negócio e fazer com que essa startup tenha maior assertividade dentro do mercado. Legal. Então, hoje está com o edital aberto. Ou tá, Isso, nós estamos com o edital 25.1 já vigente, já já vigente. começamos, Então, exatamente. você que está aí, ó, estiver precisando, ó, já pode falar com a Gabi. Isso. Gabi, aproveitando, a gente sabe que o empreender no Brasil é difícil. Além de uma estruturação, é um desafio muito grande, né? E você, na sua experiência, o que que você vê aí de dificuldades, né? Quais são as maiores dores que o empreendedor ele vem notando aqui, tanto no Brasil como aqui no Ceará? Eu acho que as dores, independente de ser uma startup ou ser um negócio tradicional, elas permeiam assim da mesma forma, né, dentro do empreendedor, né? E uma das principais é planejamento, realmente é capacitação, né? Hoje a gente tem diversas formas de buscar informação, né? A gente tem rede social, a gente tem internet, né? Tem um network bacana hoje que é fácil a gente se conectar com outros grupos, né? Através aí de WhatsApp, mas falta ainda muito o planejamento assertivo do empreendedor, né? Quando ele está ali com a ideia, ele realmente trabalhar um plano estratégico, trabalhar realmente um planejamento, né? Um plano de negócio. Quando a gente vai para um negócio inovador, a gente não fala tanto de plano de negócio, fala mais de business model canvas, né? Uhum. Então, trabalhar o canvas dele, desenvolver essa proposta de valor de acordo com o mercado, né? Então, até como dica, né? Fica aí, né? Para mim poder o meu negócio de sucesso, né? O que é que eu tenho que fazer? Planejar-se, né? Então, trabalhar bem aí a tua proposta de valor para que você consiga realmente impactar o teu público e o mercado, né? E ser diferencial, né? Então, aí vem o outro segundo pilar, que é a segunda dica, que é inovação.
né? O negócio, hoje, o mercado é aquele realmente mar vermelho, né? A gente traz até mar Uhum. azul e mar vermelho, né? Hoje a gente vive no oceano vermelho, né? O mercado é muito concorrente, né? Então, o diferencial, o grau de inovação que tu vai ter dentro do teu produto, do teu serviço, é o que realmente vai fazer com que o teu negócio venha a ser sucesso e diferencie hoje no mercado, né? Então, a gente buscar a estratégia do oceano azul mesmo, de um oceano ali onde eu busco ali o meu grau de inovação, nem que seja uma inovação ali incremental, uma pequena melhoria que eu enxergo dentro de um produto ou de um processo, né? Algo que eu não preciso também estar mudando o perfil de mercado, mas que eu consiga só ali me diferenciar frente aos meus concorrentes diretos, isso já é também um segundo fator decisivo para o sucesso dos negócios. Mas, na sua opinião, na sua vivência à frente do Sebrae Lab aqui, qual é o perfil principal desse empreendedor de startup? Esse cara chega com um mundo de ideias, geralmente na área de tecnologia, na área de inovação, certamente alguma coisa de inteligência artificial, mas ele está focado muito nisso. Ele não traz uma bagagem de planejamento, de estruturação, para começar o negócio já organizado. Como é mais ou menos esse perfil? Isso, boa parte do perfil que chega no Lab realmente é a galera da TI mesmo, tá? É um estudante que ali está vendo alguma lógica de programação, está conhecendo ali um pouco sobre códigos, e aí monta ali uma ferramenta, um software, um aplicativo, e diz, poxa, isso aqui vai dar certo, né? Uhum, Sendo que ele pensa muito pelo lado técnico, né? Ele só está ali apaixonado pelo produto dele, pela uhum, solução dele. E não tem esse viés da gestão, não tem o uhum, viés do mercado, né? Para que que aquela solução vai ser entregue, né? Qual é o público, né? Então, dentro do Sebrae, a gente faz justamente esse papel de mostrar para ele que, apesar do produto ser um produto de base tecnológica, apesar de ter ali um grau de escalabilidade, né, que é um dos pilares da startup, né, a gente conseguir alavancar de forma rápida aquele negócio, mas ele tem que ter a proposta de valor dentro do mercado, né? uhum. Ele tem que ali trabalhar realmente aquele conceito de o meu cliente está enxergando isso, ou será que eu apenas com um olhar técnico tenho a isso, né? Então, dentro do Lab, a gente faz justamente, durante a jornada dele dentro do Lab, a gente faz justamente isso. E trabalha todo aquele business model campo, a gente vai trabalhando caixeta por caixeta, né? Começa desde proposta de valor até Uhum. canais, relacionamento. Então, a gente trabalha todo esse eixo de negócios, né? Os aspectos de gestão que envolve uma startup para desenvolver. Então, hoje, o principal cliente que a gente tem, lógico, a gente também tem outros viés de gente que já chega com uma dor específica, que já vem com a real necessidade de mercado, né, já vem com o produto assim, mas o principal cliente que eu diria que chega no Lab é esse perfil do cara da TI que quer montar, mas não sabe como. Sempre vem com todo um arcabouço técnico, mas falta um pouco da expertise de mercado. Expertise de mercado, gestão comportamental, network. eh, Esse profissional, ele chega muito verde? A gente pode dizer que ele chega muito verde, e lá no Sebrae Lab ele tem a oportunidade de, durante o ciclo, ele desenvolver essas habilidades que ainda ele é carente? Sim, nós apoiamos esse desenvolvimento, essa formação empreendedora. Uhum, Mas se eu disser que o público chega totalmente verde, não, já chega um público, né? Hoje a gente já tem alguns perfis de clientes já com certo grau ali de entendimento, legal. conhece do negócio, né? Os times, eles são mistos, né? Uhum, Os times, a gente costuma até dizer que hoje as expertises são complementares, né? Então, a gente traz também esse conceito do Lean, né? Do Lean Startup, que justamente fomenta essa complementariedade de times, né? Antes a gente tinha muitas empresas tradicionais que a gente tinha aquelas caixinhas, né? Então aqui a gente tem um especialista aqui no marketing, a gente tem um especialista aqui na área de finanças, e as empresas eram muito hierarquizadas, né? uhum. Muitas caixinhas ali, né? De sessões. Dentro da startup, não, a gente busca mais o perfil multi, o grupo que é ali diverso, mas que aquelas complementariedades ali podem agregar ao produto, né? Agregar ali à empresa. Então, hoje no Lab a gente tem times multi, né? Então, a gente tem um perfil que é mais técnico, né? Alguém que realmente está chegando ali com a base de tecnologia muito forte, mas também busca integrar ele com alguém da área de mercado, que vai dar esse viés aí
já do olhar aí de comercial, e também integrar ele com alguém também que possa ali também ser de negócio, né, que também possa estar na área de vendas, de marketing. Então, hoje os times do Lab são multi. Apesar de a gente ter muito viés do técnico, sim, a gente tem bons profissionais de TI que chegam também com a ideia de montar um negócio, sem saber como, mas a gente também tem buscado esse fomento de times multi. E aí o foco nosso, apesar de recebermos esse perfil de TI, o foco do Sebrae é fomentar negócios, né? É Uhum. fomentar realmente a parte de gestão. Então, a grande expertise hoje nossa enquanto instituição é fomentar realmente a capacitação técnica em gestão. Legal. Né? A gente trabalhar aí as oficinas, então todo o conteúdo nosso é direcionado para a gestão, né? Então, é até engraçado porque algumas pessoas pensam, vixe, mas a minha empresa é de TI pura, será que eu me encaixo, né, com o Sebrae? Eu falo assim, olha, independente de tu atuar no agronegócio, tu atuar na indústria, no comércio, de estratégia de negócio, ela é comum, né? Então, essa parte toda de planejamento, de fomento, a gente tem, é um dos pilares ali do Lab, que é justamente o business. É legal você ter feito essa comparação com outros segmentos, porque a minha próxima pergunta era exatamente quais são os segmentos que mais têm chegado no Sebrae Lab? Ou seja, essas startups, você falou que é muito forte a parte de tecnologia, pessoas que trazem seus aplicativos e tudo mais, mas eh, que segmentos? Não é só tecnologia, né, que chega lá no Sebrae Lab. O que vocês têm recebido lá? Hoje os perfis eles estão bem compatíveis com a densidade de mercado, né? A gente tem alguns estudos de cenário que a gente tem alguns quinais que são mais de maior densidade, né, dentro da nossa economia. Que um é comércio, né? A gente tem o maior, primeiro quinai mais concentrativo, é mais representativo do nosso estado é comércio, Uhum, seguido de indústria e serviço, né? Dentro do Lab isso também se reflete. Né? Então, dentro do comércio, a gente tem muito o B2B, né? Que são uhum, startups que estão vendendo produto ou serviço para outras empresas. uhum, Então, hoje a gente tem muito o perfil do B2B, que aí vai justamente relacionar-se com o negócio tradicional. Então, são soluções que vão desde relacionamento, CRM, controle de estoque, logística, controle de ponto, né? Então, a gente tem muito essa parte do B2B. E também um outro segmento que também tem sido muito concentrando muito dentro do Lab é EdTechs, que são startups voltadas à educação, uhum. né? Que aí já trabalha também, além do B2B, o B2C, né? Que é o público final mesmo que está ali em busca de conhecimento e capacitação. E essas EdTechs, elas abordam desde temáticas mais específicas, né? Que são alguns nichos, por exemplo, a gente está com uma empresa, uma startup nesse atual ciclo que é voltado em psicologia, né? Então, Uhum. trabalha ali muito pessoal de RH, né? Então, muito direcionado. Mas também tem outras, né? Que hoje não é startup do Lab, mas passou em algum momento por programa do Sebrae, que é a Eduvem, né? Que hoje é nossa uma referência hoje no estado em educação. Uhum. Então, a EdTechs também é o rank 1 dos top 1 também do Sebrae Lab, perfil de startups. Bacana, bacana. Gente, a gente vai dar uma parada agora para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando esse bate-papo com a Gabi. A gente se vê já. E nós estamos de volta com o Café com a Mari. Nesse segundo bloco, nós iniciamos com a tradicional indicação de um livro. E muito interessante, Adriano, eu revisitei, agora comigo aqui nesse segundo bloco, doutor Adriano Mello, eu revisitei o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o livro do Dale Carnegie, tem mais de 16 milhões de livros vendidos, e é muito interessante porque foi um livro que foi escrito na década de 30, né, do século passado, e é extremamente atual. É um livro que eu recomendo para todo empreendedor, quem está começando, ou para todo líder, porque ele traz dicas e técnicas extremamente interessantes e, como eu disse, atuais, para interagirmos com pessoas, criarmos relacionamentos, network, conexões, principalmente voltado para negócios. Então, fica a dica, pessoal. Perfeito. E Que bom estar de volta aqui, né? Fico muito feliz de poder participar desse bate-papo com a Gabi, falar um pouco de startups, aprofundar o trabalho que ela tão perfeitamente, tão de excelência exerce junto ao Sebrae.
É uma satisfação muito grande fazer parte desse encontro. Bacana. Quer conduzir? Começar a pergunta? Gostaria, assim, de conversar um pouco com a Gabi sobre o seu público, né? O seu público, os seus empreendedores, às vezes eles esquecem um pouco de formalizar algumas atividades. E eu, juntamente com o doutor Alexandre, nós já trabalhamos em multinacionais e a ausência de formalização ou a formalização errada, especificamente de um contrato, ele pode realmente trazer bastante prejuízo. O seu público, aquele que está começando, tão cheio de ideias, tão cheio de inovação, está ali empolgadíssimo com a ideia que ele tem, que vai trazer um futuro diferente para ele. Ele tem esse sentimento de que algumas atividades, não é puxando para o lado jurídico, não, mas sabendo do outro lado que isso pode trazer complicações, que ele precisa ter um apoio, uma formalização, uma instrução, um apoio de um profissional do direito. Qual é esse sentimento que você tem, como é que eles chegam para você em relação a isso? Ou não tem preocupação nenhuma? Boa pergunta, hein? Mas, como até falei na resposta anterior, né? O perfil hoje do Lab é multi, né? Então, a gente não trabalha muito com aqueles especialistas em uma área, né? Então, quando chegam lá alguns negócios, alguns sim, já têm alguma perspectiva, já tiveram alguma outra empresa, então já entendem um pouco dessa parte de contrato, né? Mas outros não, outros realmente vai muito com o olhar do técnico, né? Vai muito com o olhar ali sobre a solução e acabam realmente não atentando-se nessa parte de formalização. Né? Tanto que um dos módulos do Lab, a gente trabalha justamente esses aspectos de formalização. Né? A gente até tem parceria com alguns escritórios também da advocacia, que são apoio também lá no Lab, que possam dar essa orientação jurídica, né? Que é totalmente necessária. Né? E trazendo isso aqui para o Amari, né? Que eu acho que é o know-how aqui de vocês, isso acho que é de extrema importância, a gente disseminar desde ali do início ainda, né? Quando ainda é ainda ideia mesmo, né? A gente trabalhar ali um NDA, né, um acordo de sócios, né, algo inicialmente, antes mesmo de ter a empresa ali formalizada, né, antes de a gente ter faturamento, já que algumas ali entram com apenas ideação, então ainda não tem CNPJ formalizado, mas eu acho que é muito valer a gente trabalhar alguns conceitos já com esse acordo de sócios, né, enfim, alguns aspectos são inerentes ali do aspecto de formalização. E aí depois, realmente, a partir do perfil que a gente começa a ter necessidade de ter receita, né, e de também ter o CNPJ, é a gente identificar esse perfil societário que é mais adequado, né? Porque hoje a gente tem várias opções de você abrir, desde o Inova Simples, que você consegue abrir ali o próprio empreendedor formalizar através do gov.br, né, até estruturas societárias mais robustas, né, como uma SA, uma limitada. Então, isso vai depender muito do perfil do negócio. Né? Então, dentro do Lab, a gente auxilia o empreendedor a ele enxergar esse nível esse perfil que ele tem, né? Qual é o perfil do negócio, qual a necessidade que ele vai ter de mercado, para que ele possa ali também formalizar e iniciar da maneira mais assertiva, né? Porque tanto o escritório de contabilidade como também o escritório de advocacia vão dar esse suporte, né, para esse empreendedor possa tomar as decisões mais adequadas e ter também esse acordo de sócios também, de modo que beneficie a todos. Ótimo, A perfeito. pergunta do Adriano é interessante porque a gente se depara com clientes no dia a dia que são empresas já robustas e chegam para a gente com situações como essa. Às vezes a gente se depara com algum contrato que você bate o olho e você diz, isso não era para ter sido feito dessa forma, né? Então, é, eu, eu- e isso a gente vê da multinacional até a empresa pequena, né? Então, quanto você começa mais rápido com essa preocupação, sem dúvida alguma, o resultado é melhor, né? Porque muitas vezes, quando você fala no jurídico, parece que o nome vem com a carga mais pesada, né? Hum. Mas eu, com o doutor Alexandre, nós acabamos desenvolvendo um trabalho de parceria, de estudar soluções para que o interessado evolua, cresça, né? Muitas vezes ele pode pensar ali, minha ideia é inovadora e tudo mais, e o jurídico vai me travar.
Mas não, a ideia é continuar desenvolvendo uma parceria, mostrando para o interessado os riscos que ele pode entrar, que dá certo, que não dá certo. Olha, desse jeito que você está sugerindo, eu não consigo fazer, mas desse jeito a gente consegue fazer. Dá certo para você? Até para que chegar em um determinado ponto e dizer assim, olha, desse jeito aqui não dá. E aí ter o aceite digamos assim, do cliente, do interessado, dizer assim, não, se o jurídico está dizendo que dessa forma não dá, eles que sempre trabalharam comigo de uma forma de parceria, eu entendo que desse jeito não dá. Daqui eu não posso passar. Isso aí é importante que o Adriano falou, e eu acredito que você deve ter algum referencial bacana para nos contar, porque essas empresas, elas são, vez por outra, elas recebem investimentos. Então, eu acredito que é nessa hora que pode enganchar alguma coisa, que o investidor ele quer saber o mínimo de formalização, o mínimo de estruturação que essas empresas têm. Como é que isso funciona no dia a dia lá? Isso é de atentar-se, né? Tem, por exemplo, um outro aspecto que dentro disso, né, de formalização e tudo, é registro, né? Registro de propriedade intelectual, né? Sim, Muitas vezes ali a startup começa ali a trabalhar, né? Aí desenvolve ali seu marketing dentro de um nome, de uma marca, mas não vai no NPI para ver fazer a consulta se aquela marca está disponível ou não. E Uhum, aí começa a divulgar quando vai ver o nome pegou, a galera já está conhecendo ele no mercado, mas quando ele vai registrar ali já tem um domínio já, né? sim. Então, aconteceu isso, né, dentro da startup, dentro do nosso, conosco, dentro do Lab, Uhum, que ele começou a desenvolver o produto, já estava ali, já prospectando o mercado fora, mas quando chegou no mercado fora, um concorrente, não direto, indireto, uhum, tinha o nome, e bateu o olho assim, poxa, quem é esse cara que está entrando aqui, né? E aí entrou com a notificação, né, por uhum, uso indevido de de marca, marca. é, Uhum. e aí a startup teve que remodelar Hum, todo o seu branding, né? plano de negócios. Exatamente, para mudar o nome, para o não utilizar a marca de um terceiro, né? Uhum, Porque até tentou um acordo, mas, enfim, era um outro nicho de mercado. E ele também estava nesse processo de expansão, e disse, não, é melhor recuar nesse primeiro momento, já Uhum, que eu estou nesse momento. É. começando, então uhum, ainda tenho tempo aqui, fôlego, para trabalhar uma identidade toda nova, né? Para trabalhar um nome meu mesmo. uhum, E aí realmente ele aprendeu na dor, né? Ele aprendeu na dor que faz necessário ali realmente essa questão de registro, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, importante, não só marca, né? Mas patente, registro de sim. software, todos os outros tipos aí de IPI que a gente tem, né? E aí o jurídico entra muito bem dentro dessa área, né? Porque muitas vezes o empreendedor que ele tem mais o olhar ali de negócio, mais o olhar técnico, ele nem conhece. É, Ele nem verdade. sabe que, eu tenho que entrar no INPI, às vezes nem sabe o que é INPI, Uhum, né? E aí a gente cabe incentivá-lo, né, e orientar nesse sentido. Então, estar com o jurídico, apesar de realmente o nome ser forte, né, não é? Uhum. soar um pouco É, burocrático, uhum. mas esse alinhamento é necessário, é um dos pilares importantes aí para esses novos negócios, principalmente negócios de base tecnológica, né, que ele trabalha com ativos e riscos muito altos, né? Eu costumo usar algumas analogias são melhores do que definições técnicas. Por exemplo, o próprio INPI, você precisa ir ao INPI, ele vai perguntar, como é que eu faço? Quem faz por mim? Só eu tenho que fazer? Aí você vai olhar o site do INPI, você pode fazer Uhum. diretamente, né? É um passo a passo, mas quando você começa a olhar a quantidade de opções que oferece o INPI, você fica um pouco perdido. E eu costumo utilizar assim, como analogia, para o empreendedor, para o inovador, aquele que está com a ideia que vai fazer diferença no mercado, eu costumo dizer, olha, você está com um diamante, um diamante cru, né? Você está com uma joia na sua mão, mas ela está crua, ela precisa ser lapidada para ter o valor do mercado. Se você chegar aqui com sua ideia, com essa pedra preciosa no mercado, ele tem valor, mas é um valor menor. Mas se você começa a lapidar essa pedra, você vai ver o quanto de valor adicional você vai conseguir agregar para essa sua ideia diferencial. E o investidor enxerga isso, E o né? investidor, O exatamente. investidor, quando ele vai olhar para uma startup e ele quer aportar recurso, ele quer ter segurança também, Uhum. né? E essa segurança ela se faz através dessa formalização, desse cuidado, dessa lapidação que você comentou, né?
Como a Gabi disse, o registro no INPI, uma questão de acordo de sócio, uma formalização prévia. Então, o investidor vai olhar para isso e vai dizer: bom, essa empresa já começou de uma forma mais estruturada, eu enxergo valor nisso e eu vou aportar recursos nisso. O contrato de investimentos, né? Então, tem muita coisa interessante que a ideia do jurídico é um jurídico parceiro. Exatamente. E é um parceiro importante dentro do negócio, né? Dentro ali do seu Business Model Canvas, acho que o escritório da advocacia é um dos parceiros chaves ali que está ali dentro do Canvas. Gabi, também no nosso podcast anterior a gente falou muito sobre inteligência artificial. Isso também tem sido atuada no Sebrae Lab? Eu acho que todos nós somos impactados hoje com a IA, né? Uhum. A gente vive aí nesse mundo de transformação digital, o mundo VUCA, né? O famoso VUCA aí, né? Cada vez mais volátil, né? Incerto. E a IA hoje ela permeia quase todos os projetos, nem que seja em um suporte, em um eixo ali de atuação que não seja IA pura, Uhum. mas uma startup se utiliza muito de IA. A gente teve até no Sebrae Lab no último sábado o Startup Day, cujo tema também foi inteligência artificial. Uhum. E a gente levou alguns empreendedores locais que estão aplicando IA dentro dos seus negócios, né? E é bacana ver como a IA hoje tem ajudado eles a escalar esse negócio, né? Então, a IA hoje, a gente não tem como falar de inovação e de tecnologia sem citar a inteligência artificial. E a gente tem boas startups que hoje atuam aqui no estado, já trabalhando inteligência artificial fortemente, né? E que hoje são referências também a nível nacional. Legal. Mas vocês têm alguma preocupação, ou isso já foi discutido de alguma forma, de como a inteligência artificial vai impactar a vida das pessoas, das empresas, seja das empresas que estão começando, seja das empresas que já estão no mercado, dos profissionais que já estão no mercado? A gente acredita que sim, que o impacto vai ser direto, né? Uhum. E já está, na verdade, né? Mas que aquela grande preocupação, a IA vai roubar, né, cargos e carreiras? Acredito que não, eu Uhum. enquanto profissional, né? Uhum. Mas sim que a IA vai ser uma grande ferramenta que vai ajudar a alavancar esses serviços, né? Alavancar também o empreendedor, né? Ele sabendo utilizar a IA também de uma maneira ética, né? E de uma maneira também idônea, eu creio que a gente vai ser o grande alavancador dessas startups e desses negócios. Bacana. A Gabriela, como especialista e como gerente do Sebrae Lab, né? Que conselho ou dica você dá para quem quer empreender? Olha aí, né? Mas vamos. Assim, como um dos grandes gargalos que a gente enxerga hoje realmente é planejamento, né? Então, eu diria que o grande conselho de quando você for iniciar um negócio é começar de uma maneira mais assertiva, possível, né? Então, coletar informações, buscar realmente conhecer os seus concorrentes, né? Buscar exemplos de mercado, né? De que foram sucessos ou insucessos também. Isso faz grande diferença, né? Então, planejar, se buscar esse conhecimento, faz a grande diferença hoje para quem está iniciando. E aí, o Sebrae e o Sebrae Lab hoje são aí a casa do empreendedor, né? E a gente tem essa grande expertise que é trabalhar essa parte de gestão, né? Então, você realmente conhecer as ferramentas de gestão e aplicá-las nesse início aí de jornada empreendedora, fica como grande dica, né? De você se preparar-se melhor, né? Porque a informação a gente tem muita, mas como aplicar isso dentro do negócio é que hoje é o grande diferencial, né? E você saber realmente que o seu negócio tem uma proposta de valor alinhada com o mercado e com o público-alvo que você pretende atingir, né? Então, trabalhar muito bem esse conjunto aí de modelagem de negócio, né? O Business Model Canvas, realmente é trabalhar essa gestão. Né? E o Lab está aberto aí para quem quiser empreender, começar essa jornada empreendedora, né? Sejam bem-vindos ao nosso espaço. Vamos tomar um café também juntos, né? Lá no espaço do Lab também fica aí aberto à comunidade. Legal. E qual o próximo passo, Gabi? A pessoa vai, se cadastra no edital, vai lá incubar a sua startup lá no Sebrae Lab, tem um período, né? Tem um prazo. Você falou que tem os encontros, tem as mentorias. E depois, a pessoa terminou, está solta no mundo, ou vocês ainda dão algum acompanhamento, vocês dão algumas dicas, orientações? O que que essa pessoa, o que que esse empreendedor tem que continuar buscando?
Sim, ele continua na carteira ainda do Sebrae, né? O Leve é da porta de entrada mesmo, é um dos primeiros produtos que a gente tem quando esse empreendedor nos procura, mas a gente tem uma trilha, né? A gente tem outros produtos e outros serviços que podem vir também a serem usados por esse empreendedor. Legal. Então, vamos supor, dando um exemplo prático, né? Como é que isso acontece? O cara chegou com uma ideia, não sabia como é que começava a montar a startup dele, né? Uhum. Passou pela edital do Leve, entendeu, formalizou ali o negócio. Próximo passo, o mercado. O que é que o Sebrae pode vir ajudar ele a fomentar o mercado? Aí a gente tem outros programas, como o Capital Empreendedor, que vai ajudar ele já na aproximação com investidores, participação em eventos, a gente tem missões técnicas para a Web Summit, Startup Summit, e até também em eventos internacionais, como teve no final do ano, em novembro, o Web Summit Lisboa. A gente aportou aí um recurso para apoiar algumas startups cearenses nesse acesso de mercado internacional, Bacana. né? Então, dependendo da necessidade do cliente, o Sebrae ele vem sim a ter outros produtos que podem sim continuar nessa jornada empreendedora dele. Então, para cada nível de maturidade hoje do negócio, a gente tem diversos produtos diferentes que vão atender aquele perfil de cliente, Uhum. né? Então, ele pode continuar a jornada dele junto com o Sebrae, junto com o Sebrae Lab, mas atuando ali dentro da necessidade dele. Legal. E fomento? Fomento, crédito, como é que o Sebrae ajuda, encaminha nesse tipo de obtenção de recursos? A gente também tem uma linha de produtos financeiros, né, que hoje a gente tem alguns que são subvenção econômica mesmo, né, que Uhum. hoje o Sebrae ele aporta diretamente, como é o caso da Bolsa Sócio Empreendedor, que é de um programa Startup Nordeste, onde o Sebrae tem apoiado ali empreendedores a tirar a ideia do papel já ali no começo de operação, já tem que ter Uhum. CNPJ, já, né? Então ele já atua ali naquela primeira carteira de clientes. E o Sebrae realmente aporta recurso direto. A gente tem uma bolsa direcionada ao empreendedor que ele pode usufruir dentro do modelo de negócio dele para poder ter o produto tecnológico. Como a gente também tem parceiros, né? Como a gente tem o FAMP, que é o Fundo de Amparo à NPE, né? Que aí é operado em parceria com os bancos, Caixa Econômica. A gente tem o Banco do Nordeste, que também é parceiro dentro hoje do Sebrae Lab, e que eles operam com a FNE Startup, né? Que aí também tem taxas diferenciadas de acesso a crédito, né? E eles enxergam também a startup como uma empresa disruptiva, né? Então, o Legal. processo de financiamento, apesar de ser o tradicional, né? Mas quando ele vai avaliar o plano de negócio da startup, também já é diferenciado, através dessa parceria que a gente fez com que o banco enxergasse que a startup não pode vir para uma carteira de negócio tradicional, Uhum. né? Todo aquele processo burocrático do banco, né? Da instituição tradicional. Então, através do Rubini, que é o hub de inovação do Banco do Nordeste, a gente também tem fomentado financiamentos para startups através do FNE Startups. Né? Então, desde que a gente identifique o melhor momento da empresa, da startup, a gente consegue direcionar para alguns produtos financeiros mais adequados. Bacana. Doutor Adriano, já estamos caminhando para o fim. Você quer fazer mais alguma pergunta? É, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e conhecer um pouco mais do Sebrae Lab. Mas como eu sou uma pessoa que trabalha com riscos, né, trabalho com o que pode não dar certo, eu gostaria ainda de perguntar para a Gabi o que é que leva ao empreendedor que fez toda essa trilha e não conseguiu deslanchar? Foi mão de obra parceira? Foi investimento? Foi recurso? Foi o mercado? Na sua análise, o que é que você acha que leva a que essa ideia tão inovadora não conseguiu? É bacana, antes de você responder, Gabriel, é bacana essa pergunta, porque era uma pergunta que eu tinha para fazer. Minha última pergunta era saber se a Gabriela tinha alguma estatística mais atual de sobrevida das empresas, dos negócios aqui no Ceará e no Brasil, né? Acho que tá bem linkada aí as duas. Até pegando um gancho do Dr. Marcos, né, que ele falou que o empreender, a premissa é empreender é muito difícil. Então, tem uma série de etapas que não garante seu sucesso. E Uhum. na sua visão, na sua experiência, quais são esses principais fatores que levam a não gerar o sucesso para o empreendedor tão cheio de ânimo, tão cheio de motivação, aquele cara lá do começo? Trazendo aqui para a questão de estatística, né? Uhum. Cerca de 30% hoje dos negócios, né? Eles fecham até 2 anos de atividade, né? Fecham. E aqui no Ceará a estatística ainda é um pouco maior, né, do que a nacional.
E isso vai muito para uma realidade de mercado, né, mesmo, né? O Nordeste ainda tem dificuldade de acessar outros mercados, né? Uhum, Apesar de a gente ter um capital intelectual muito forte, né? Uhum. Inclusive, teremos aí um equipamento, né, federal vindo, que é o ITA, mas a gente ainda tem essa dificuldade de acessar fora do eixo Norte e Nordeste, né? Então, infelizmente, ainda é uma realidade, né, a nível nacional. Mas o Sebrae tem justamente fomentado, né, tem tentado diminuir essas barreiras de mercado justamente através de alguns programas como o Startup Nordeste, que fomenta justamente negócios de base tecnológica do Norte e Nordeste. Uhum. Né? Hoje a gente tem cerca de uma carteira de aproximadamente 2.000 startups no Nordeste, né, que estão sendo justamente fomentadas por essa Bolsa Sócio Empreendedor, que é um valor de aporte do Sebrae direto dentro desses negócios. E a gente já tem grandes números que mostram que realmente o apoio de uma instituição enquanto o Sebrae tem fortalecido esses negócios, principalmente na parte de crédito, Uhum. porque a principal dor do cara que está começando é justamente capital de giro, Uhum. né? Perfeito. É justamente ali o negócio ali para rodar mesmo, dinheiro para rodar um negócio ali naqueles primeiros 2 anos. Por quê? Porque é justamente a fase onde ele está validando a ideia dele, ele sim, está tirando realmente a ideia do papel, ele está tentando ali ter os early adopters, né, que são os sim, primeiros clientes sim. ali dele, né? Então, fomentar, criar essa referência de mercado que ele precisa para poder estabilizar e vender, né, escalar o negócio. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 2 anos de operação, realmente é quando o cara precisa muitas vezes aportar recurso, né? E nem todos têm recurso próprio para aportar, né? Uhum. Então, eles têm que captar, seja do investidor, né? Seja de um programa de subvenção econômica, seja de instituição de crédito. Então, a grande dor dele nesse primeiro momento realmente é capital, E né? você diria que isso contribui para o negócio não dar certo? Sim, sim, a grande taxa de mortalidade hoje é porque as receitas, sem a menor do que as despesas, né? Aí Sim, não roda, né? A é, conta não fecha. sim. E se o cara assim, poxa, eu não posso largar o meu emprego formal para poder Uhum. me dedicar 100% ao Uhum. negócio, porque isso aqui ainda não me gera uma receita, eu ainda não consigo tirar um prolabore legal. Então ele acaba deixando a ideia de lado. Entendi. Que é uma outra característica também desse mundo de tecnologia, é que nem sempre a startup é o negócio principal do empreendedor, Hum, né? Ele vem como um side Um day plano job. B, né? é, Exatamente, ele é o plano B. Ele é aquele negócio que ele chegou como oportunidade. Ixi, eu vi que Uhum. realmente tem essa dor de mercado aqui e eu posso sim ofertar aqui um produto ou um serviço que vai atender. Então, a startup nem sempre é o negócio principal. Então, ele sempre nesse primeiro momento que a startup ainda não tem esse caixa, né, não gera receita suficiente com um prolabore bacana, o cara também não consegue se dedicar 100%. Né? entendi. Então, essa dicotomia também, né, de ter a startup como segunda fonte de renda, também é um dos outros casos também, que nem sempre ele consegue dedicar-se e acaba deixando, abandonando a ideia, apesar da ideia ter valor, da Ser ideia muito ter boa. É, viabilidade, né? Se realmente se a gente tivesse ali um aporte, uma dedicação a maior, ele conseguiria realmente escalar o negócio, mas acaba deixando de lado porque tem que ir para o CLT, tem que ir ali para o negócio principal dele, né? sim. Então, também é uma outra situação que a gente enxerga muito dentro dessa Uhum. área, né? A gente percebe muito esse perfil aí de empreendedor. Bacana. Pois para você que quer empreender, o Sebrae e o Sebrae Lab estão de portas abertas para te receber e te apoiar nos primeiros passos do teu negócio, tirar a tua ideia do papel e vai lá conversar com a Gabriela. Eu tenho certeza que ela vai poder lhe orientar da melhor forma. Gabriela, muitíssimo obrigado. Foi muito bacana bater esse papo sobre o papel do Sebrae, Sebrae Lab, novas ideias, startups e desejamos todo sucesso lá nos novos negócios que estão sendo incubados nesse novo ciclo. Eu que Né? agradeço pelo convite, né, pelo bate-papo de hoje. Muito obrigada. E coloco à disposição, né, tanto da Mari, mas também dos clientes que hoje nos escutam aí, né, nossas redes sociais, né, Sebrae Ceará, está disponível, tanto LinkedIn, Instagram, Facebook e site também, sebrae.ce.com.br. Né, espero vê-los vocês próximo. Tudo bem. Satisfação. E para você que gostou do conteúdo, compartilhe. Eu tenho certeza que outras pessoas vão se interessar pelo que nós conversamos aqui hoje. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço.